dia 5 de julho de 2016, preste depoimento ao Departamento Cultural da Vila Isabel, o senhor Ilvamar, que foi carnavalesco da escola. Senhor Ilvamar, eu queria começar perguntando o nome completo do senhor. Meu nome é Ilvamar Antônio Tostes Magalhães. É o nome dos seus avós? Elisa Tostes e Vitorino de Souza Magalhães. O senhor sabe a origem deles? Portugueses. Dos meus pais, né? Da minha mãe, eram brasileiros. Tá. Seus pais, o nome deles? Meu pai chamava-se Vitorino de Souza Magalhães também, e a minha mãe chamava-se Milburges Tostes Magalhães. Os dois nascidos no Brasil? Ele era carioca, né? E a minha mãe era de Minas Gerais, nascida em Juiz de Fora. A data e o local do seu nascimento? Eu nasci no Rio de Janeiro, sou carioca, a 20 de outubro de 1945. Quais as recordações o senhor tem desse período da infância? Olha, eu não sou muito bom de guardar lembranças, não. Eu tenho vagas lembranças, coisas pequenas que de vez em quando surgem, né? Mas não é nada assim que... Eu conheço pessoas que normalmente sabem de tudo que aconteceram na infância. Eu não, eu tenho pequenos momentos que eu me lembro, mas muito pouco. Eu acho que até, desculpa, não cortando, mas cortando, em certos momentos eu até acho que é legal e outras não. Às vezes as recordações eram boas e outras que não eram legais e você não lembrar, eu acho que também era legal. O senhor estudou até que ano? Eu fiz até o segundo... como é que chama? Eu fiz até o científico, sou segundo grau. Na época de fazer faculdade, na minha época, as pessoas que queriam fazer normalmente era medicina, era engenharia, e eu não me sentia muito dentro desses padrões. Eu sempre fui muito ligado à arte e fiquei muito naquela de se eu iria realmente fazer belas artes. Acabei que, por ser autodidata, eu fui levando a vida e, na verdade, até hoje, nos meus trabalhos, eu uso aquilo que veio junto comigo quando eu nasci. Então, sua profissão primeira qual foi? Eu sou músico. Eu toquei na noite durante muitos anos, também sou autodidata como músico. Na minha casa todos estudaram piano. Eu fui o único que não estudei e fui o único que toquei profissionalmente. E durante muitos anos eu toquei nas noites do Rio, em São Paulo, fiz uns trabalhos de música durante muito tempo. E só vem diminuir um pouco quando eu comecei a fazer carnaval. Então, seu contato com a música foi através da família mesmo? Foi família toda. Minha mãe tocava, meu pai tocava, meus irmãos estudaram, todos tocavam também. E seguiu, que os meus sobrinhos também tocam, enfim, coisa mesmo de família, música. E o gênero musical da época já era samba, não? Não. O senhor tocava mais? Eu digo que eu nasci num período onde eu consegui beber de uma fonte muito legal, que eu tomei conhecimento de músicas, de um modo geral. Na verdade, aos 5 anos eu via tudo que era de mais bonito da música não brasileira, da música internacional, os hits americanos, as grandes orquestras americanas. Mas, ao mesmo tempo, paralelo a isso, eu já ouvia muita coisa ligada à música popular brasileira da época, né? Depois bebi também na fonte da Bossa Nova, da Tropicália, os Beatles, enfim, eu acho que eu tive um contato muito grande com a boa música e por isso um pouco da minha exigência. E o samba aconteceu porque eu sempre gostei também de carnaval e eu era adolescente, eu já gostava de ir para os blocos de carnaval, brincar na rua quando se podia ainda. E ouvindo as marchinhas e os sambas que realmente eu gostava bem mais, né? Eu achava aquilo muito empolgante, a batida do surdo, dos tamborins, aquela coisa assim, e aquilo entranhou um pouco, né?
Qual bairro você morava? Engenho de Dentro, moro até hoje. Desde que nasceu? Nasci e moro exatamente na casa que eu nasci. Ah, que legal. Sua chegada na vila se deu como? Bem, eu comecei o carnaval em 86. O carnaval começou com a Cabo Sul, que havia subido de grupo. Ela passou para o grupo especial. E eu fui convidado pela presidente, a Terezinha Monte, que é minha amiga até hoje, para fazer o carnaval. Aliás, convidado até eu participei, tinha outros concorrentes e eu ganhei a concorrência com o meu trabalho e fiz o primeiro ano. O segundo ano também, em 87, foi a primeira leitura do Roberto Carlos, foi eu que fiz, deixando até a escola, de uma escola que praticamente havia subido de grupo, muito bem classificada. E depois então eu pretendia viajar, pretendia sair para os Estados Unidos e me desliguei da escola Cabo Sul. Foi quando aconteceu o convite para a Vila Isabel. O carnavalesco que deveria fazer o carnaval teve problemas de doença grave. Então eu fui convidado pela presidente da época, a russa, excelente criatura, eu gosto de montão, mas também fui contactado pelo Paulo César Cardoso, que na época também era o diretor de carnaval da escola. E resolvi enfrentar os problemas que diziam que eu iria encontrar na escola. A escola estava com problemas na época, sem quadra, com problemas financeiros, mas o grande foi ter encarado esses problemas e a gente ter conseguido fazer o carnaval que aconteceu, né? Que é considerado o maior carnaval de todos os tempos. Sei lá, pelo ocorrido, foi realmente uma coisa que até hoje está aí, vai se perpetuar para sempre, pela forma com que a escola desfilou, pelo trabalho que foi feito, como foi feito, enfim, Kizomba, festa da raça. Então, antes de 88, o senhor ainda não tinha contato com a Vila Isabel? Não tinha contato com a Vila Isabel. O meu carnaval começou realmente em 86. Quer dizer, eu conhecia as escolas, porque antes de eu fazer carnaval, durante um tempo, eu era espectador de assistir às escolas. Então, eu via as escolas num todo e ficava assistindo todos os trabalhos que aconteciam pelas escolas, né? E sentia vontade de um dia poder fazer esse trabalho, no momento que sempre gostei dessa coisa de arte plástica, por desenhar, por ter conhecimento, por escrever. E até que, quando eu comecei fazendo a Cabo Sul, os 2 anos, aconteceu de eu vir parar na Vila Isabel, que foi uma grata satisfação, né, de ter acontecido o que aconteceu. O senhor chegou a ser carnavalesco pela Cabo Sul, como foi o caminho até se tornar carnavalesco? Eu comentei que eu fui apresentado à presidente do Cabo Sul, na época, a Terezinha Monte, por um amigo dela, e foi quando ela perguntou se eu queria realmente fazer, e a escola via que o carnavalesco não iria continuar na escola, se eu queria fazer. Eu disse que eu tinha um enredo e concorri com outras pessoas que levaram seus enredos. E é assim que eu comecei com o carnaval, meio que nu e cru. Eu não tinha assim, conhecimentos maiores de barracão, eu fui conhecendo já fazendo. Foram 2 anos, consegui manter a escola no grupo, mesmo sendo uma escola pequena em relação a tantas outras grandiosas, né? Quando eu saí de lá, eu deixei ela numa colocação muito boa. Foi quando eu vim parar na Vila Isabel, através do convite da russa, da nossa presidente, né? da presidente da época. E o seu primeiro contato com as artes plásticas aconteceu antes do carnaval? Sim, é como a música. Eu desde 6, 7 anos que eu sentava ao piano
porque na minha casa tinha piano, que as minhas irmãs estudavam, e eu ia para lá e começava a tocar. Então, começaram a descobrir em mim a minha facilidade com a música, a facilidade que eu tinha de tocar, de harmonizar. E assim aconteceu também com artes plásticas. Eu desde pequeno, desde guri, no colégio, eu era o sempre indicado pela professora para ir para o quadro negro, para fazer uma paisagem, para o dia de festa, aquelas coisas que aconteciam na época em que eu estudava no primário, aquelas coisas todas. E eu gostava de estar sempre criando, desenhando. Isso foi durante o tempo todo, consegui fazer muita coisa em termos de desenho, pintura, mas sempre como autodidata, sem ter conhecimento nenhum da escola. Como é que foi o convite da Russa? Ela já apresentou o enredo para você? Como é que se deu? Não, acontece o seguinte, o carnaval já estava sendo iniciado pro Milton Siqueira, que era o rapaz que iria fazer o carnaval. Ele estava sendo iniciado com pequenas coisas e foi quando aconteceu dele ficar doente. Então, esse meu convite para forma até muito que desesperadora, porque o rapaz não ia ter condição de fazer o carnaval, então o carnaval tinha que ser seguido, tinha que se seguir com o trabalho. Foi quando o Paulo César, eu acho que falou para a Russa, que até então eu não conhecia a Russa ainda, a meu respeito, porque ele já me conhecia meu trabalho e sabia que eu havia parado com a Cabo Sul. Então foi aí que ele fez o convite e depois, logo depois, a Russa fez esse convite também para que eu viesse para a escola, para dar continuidade ao trabalho. E aí eu fui até o final. Lamentavelmente o rapaz teve problemas sérios, não pôde assumir o carnaval, então tive que segurar aí a barra. E como foi, assim, você dar continuidade a um trabalho que já estava sendo feito? Na verdade, o que tinha sido feito era muito pouca coisa. Então, o que eu tive que fazer, justamente por já ter conhecimento e por ser um artista plástico, foi ajeitar alguma coisa que eu pude ver que poderia dar sequência ao que me foi apresentado e criar outras coisas. Tá? E criar outras coisas. Então não tive dificuldade, não. E eu deixei conhecer muita coisa de criação aconteceu no Barracão, porque foi um período em que a escola estava por demais com problemas financeiros. A gente não podia abusar de eu quero isso e vou comprar isso e tem que ser assim, não. Tinha que ser da forma que a escola podia fazer. Ela estava saindo de um problema muito sério, muito pouca grana, entendeu? Para fazer o carnaval, e a gente teve que se virar, entendeu? E foi aí que despertou essa criatividade. Por isso que a escola apresentou o que apresentou na Avenida, porque a gente, quando não tem possibilidade de buscar aquilo que a gente quer dali, a gente tem que começar a procurar uma forma de conseguir coisas tão interessantes quanto aquelas que a gente tinha idealizado no início, né? E deu tudo certo. Quando a princípio você leu o enredo, o que você achou que seria mais difícil de executar, assim, digo, no campo das ideias, nem só de material, mas assim, lendo o enredo, o que você achou que seria? Não achei que o enredo fosse difícil de fazer, não, porque ele era muito direcionado para um tema africano, né? Então não foi difícil a gente buscar um enredo muito bem escrito pelo Martim, e não foi difícil. O mais difícil foi justamente que a presidente ela disse que não queria um brilho fácil na escola, que as coisas deveriam ser sem aquela coisa de brilho excessivo, né? Então eu comecei a trabalhar me preocupando, eu não posso usar o espelho aqui, ou o paetê ali, ou isso aqui, porque não é muito por aí, vamos fazer a coisa sem esse brilho que a presidente pediu. E com isso foi legal, houve brilho, existiu brilho sim no desfile, mas não aquele brilho fácil que normalmente
era tudo muito fácil. Você enche de pedrarias e de repente você tem um resultado, às vezes nem dos melhores, mas pelo menos as pessoas veem, pô, tá bonito, né? No gosto de quem gosta daquela coisa, sem se preocupar muito com o que na verdade a coisa quer dizer, né? E não achei difícil não. Já estava bem idealizado aquilo que o Martinho escreveu, a condução da coisa em si, do enredo, não era difícil. A gente era passar por alguns momentos, né, de todo o enredo, conforme ele escreveu, e foi assim que a gente conseguiu fazer. Sobre o barracão, você falou que... Quer dizer, onde é que era o barracão? O barracão era no pavilhão de São Cristóvão. Um problema sério. Porque era um barracão que a gente tinha que usar uma altura, o pé direito era muito baixo. Era quando a gente fazia tudo com todas as outras escolas. A maioria das escolas que não tinham barracão, eram lá o local onde as escolas faziam seus trabalhos. Então, a dificuldade era essa, a montagem, o que a gente vai fazer de altura, e depois a retirada dos carros até a avenida tinha problema de 5 metros de altura nos viadutos, e sempre foi o grande problema. Hoje em dia não é mais assim, os barracões têm um pé direito que vai lá em cima, dá 10 metros de altura, e você fica muito à vontade para ver inclusive o seu carro montado, né? Mas naquela época era tudo mais difícil. E sua equipe de barracão, como é que era? Como é que foi escolhido? A equipe de barracão, na verdade, veja bem, ainda não existia assim uma equipe. A gente, claro que encontrou umas pessoas que já eram da Vila Isabel, que eram pessoas que já vinham trabalhando para a Vila Isabel. E a equipe normalmente, quando você não tem a equipe formada, você sempre resolve isso com as pessoas que normalmente se oferecem no barracão mostrando aquilo que são capazes de fazer, né? E a gente vai testando para ver se realmente vale a pena você ter aquela pessoa, contratar, né? E no final você tem umas pessoas boas para fazer o trabalho, para montar. O senhor participou da escolha do samba? Não participei da escolha do samba, não. Eu, quando cheguei, foi tão preocupante ter tanta coisa do barracão para ser feito, porque não é que estivesse atrasada, mas tinha que ser feita as modificações de como seria o carnaval, né? As alegorias, fantasias. Então essa parte ficou mais até com o diretor de carnaval, também dava um certo apoio no barracão, que era o Paulo César. E então eu estive sim no final, assisti algumas coisas, mas não participei diretamente do samba em si. Sobre o dia do desfile, queria que você contasse como é que foi assim, a saída dos carros até chegar lá, se você já estava satisfeito antes de entrar na avenida. Veja bem, existia um comentário muito grande, até mesmo comigo, dizia assim, pô, você está na Vila Isabel, rapaz, você não vai se dar bem, porque a Vila Isabel está com problemas, a Vila Isabel não tem quadra, a Vila Isabel não tem dinheiro, cuidado, a Vila Isabel vai cair de grupo. Então isso tudo deixou a gente com a cabeça muito quente, mas a gente não se intimidou com isso. O importante era fazer o trabalho e fizemos o que tinha que ser feito. Quanto à saída dos carros, toda saída de carro, por mais que hoje em dia seja tudo mais fácil por causa dos barracões, mas sempre era um pouco tumultuado, bem mais do que é agora. Os cuidados são grandes, né, para que nada aconteça, mas saíram os carros, saíram todos numa boa, e os carros foram colocados lá na concentração, e era esperar para ver o que ia acontecer, e aconteceu melhor, né? A gente já entrevistou algumas pessoas que disseram que a escola vinha bem, vinha ensaiando bem, né, mesmo na rua, mas
que na hora que a Vila Isabel entrou na avenida, alguma coisa aconteceu, assim, de diferente. Você sente essa transformação? Você sentiu esse... Senti sim. A Vila Isabel, eu não sei o porquê que, sei lá, foi uma energia assim tão positiva, uma energia tão forte. Eu não sei se por causa do tema, eu não sei se pela alegria das pessoas, eu não sei se porque o samba, que eu considero um dos maiores sambas de todos os tempos também, está entre os 10 melhores sambas que eu já ouvi no carnaval. O samba levou muito bem. E as pessoas cada vez, porque eles não esperavam nada da escola. De repente, quando a escola começou a desfilar, eu acho que as pessoas enlouqueceram, né? Enlouqueceram e aconteceu o que aconteceu. Aquele desfile maravilhoso, tudo deu certo, até as alegorias que em certos momentos não eram alegorias tão ricas, mas eram ricas de formas, elas eram ricas naquilo que elas queriam dizer. Isso tudo foi acontecendo de uma maneira de ala para ala, de carro para carro, do início ao final do desfile. E aí só tinha que acontecer o que aconteceu, que foram 5 estandartes de ouro, né? E o campeonato. Tem alguma alegoria, alguma fantasia que te cativou mais? Não, eu acho que o grande barato da Vila é que eu acho que ela, do início ao final, ela tinha um equilíbrio. Então, tudo aquilo que passava, alegoricamente mesmo, em fantasias, né, impressionava as pessoas que viam, impressionava as pessoas que desfilavam. Desde a concentração, as pessoas já viram isso. Agora, realmente, na hora do desfile, foi um grande boom, né? Foi uma grande explosão. A Vila Isabel entrou para ganhar. Você falou sobre as alegorias não serem tão grandiosas, talvez materialmente, mas elas tinham muito significado e estavam bem amarradas no enredo. É isso aí, claro. Como é que foi essa pesquisa desses diversos elementos de matriz africana para ser colocado no desfile, onde e está assim conectando? São pesquisas que normalmente, naquela época, eu não me lembro ainda que a gente, 87, eu não me lembro ainda do uso de internet, a gente já usava em 87? Não. Pois é, então a gente realmente tinha que ir, era lá para a Biblioteca Nacional, descer todos os livros e começar a folhear para ver totens e marcas e formas, né, africanas. E resultado, isso tudo foi amarrando o enredo e terminou com a grande Kizomba, que era justamente os festejos que os africanos faziam, né, para finalizar algum evento deles, que acabavam em bebidas e comidas, né? E foi assim que terminou o nosso desfile, essa grande, mostrando essa alegria, né? E terminando com essa grande Kizomba, né? As festas brasileiras que vocês pegaram, assim, que vocês estudaram, foram quais? Vocês tiveram contato com o pessoal, os sujeitos que fazem essa festa? Não, veja bem, não tivemos assim contatos maiores, mas são festas que a gente já tem conhecimento e que a gente tinha imagens para poder fazer isso, né? Que foi, por exemplo, oh my God, eu me lembro, mas eu tenho que me lembrar. Depois a gente vai direto? Pode ir. Eu estou querendo me lembrar o nome das festas, que são... Teve jongo. Teve jongo, teve também, teve Bumba Meu Boi, teve maracatu, teve a festa do Divino. Do Divino. Festa do Divino. É aquilo que eu digo a vocês, isso foi feito em 88, né? Nós estamos em 18, olha aí quantos anos. Mas tudo aquilo que o negro participava, né, aqui no Brasil, a gente utilizou. De pesquisas que se obteve da própria África, que foi um ponto assim muito marcante no desfile,
eram as mamuílas, né? As mulheres que davam de mamar os seus filhos, né? Umas negras maravilhosas, de peito de fora, né? Os seios de fora, onde a nudez não era nada que pudesse chocar, muito pelo contrário, mostrando, né? Como eram lindas e amamentavam seus filhos e tudo mais. Então teve pontos assim grandiosos no desfile. Isso tudo é que tocou, eu acho que não só o público, mas até mesmo o corpo de jurados, e que no final a gente conseguiu. Legal. O Martinho, ele tinha um contato com o pessoal de África. De Angola. Angola. Eles chegaram aí lá no barracão, falar alguma coisa? Eles no final, porque vieram umas pessoas de lá para desfilar, e já no finalzinho eles tiveram, sim. Eu confesso que eu estava tão enlouquecido dentro do barracão, como todo barracão, sempre falta alguma coisa para fazer, às vezes na véspera do carnaval. E a gente fica tão enlouquecido que a gente vê as pessoas mais ou menos, mas eram grupos, sim, que vieram da África e estiveram por lá para ver alguma coisa. E normalmente essa pesquisa africana, o Martinho passou para a gente muita coisa que ele sabia de lá e nos passou. Nós, na verdade, a gente está esquecendo de dizer que uma das alegorias foi o Quilombo dos Palmares, onde a gente falava na figura de zumbi, né, que é super marcante, né, valeu zumbi. Né, então era um carro altamente transado. Como a gente não tinha condições maiores para se fazer, nós fomos buscar palha de coqueiros secos ali no aterro do Flamengo. Todas aquelas palmeiras, aqueles coqueiros, nós pedimos às pessoas para irem buscar lá aquelas folhas secas e pega tudo isso aí e traz para o barracão. Aí trouxeram para o barracão e nós começamos a trabalhar aquilo, fazendo cercas de folhagens secas, e depois o pintor de arte veio, jogou algumas colorações, e de repente foi formado lá um local maravilhoso onde veio a figura do zumbi, da Andara, enfim, foi realmente incrível, foi muito bom. E quando os componentes receberam essas fantasias sem esse brilho excessivo e tal, Você acompanhou essa entrega? Veja bem, as fantasias, na verdade, a maioria das fantasias cabiam aos presidentes de alas para entregar, que ficam meio que aqui da escola, né? Então, os seus presidentes de alas normalmente entregavam seus componentes, então a gente não tinha acesso a isso. Agora, a bateria estava muito bonita, a bateria que foi feita por nós, bonita, comissão de frente, o casal de mestre sala e porta-bandeira, todo na palha, búzios, enfim, ficou lindo, apesar de não ter os adereços não eram tão brilhantes assim, com tanto brilho, mas era muito bonito, porque tinha formas belas, né? Então, eles foram desfilar felizes da vida, e mais felizes ficaram na hora do desfile. Teve alguma exigência em relação à fantasia da bateria? Porque era uma fantasia bem leve, bem confortável, né? Para eles tocarem. Realmente era leve. E normalmente a gente procura sempre fazer com que a roupa não venha atrapalhar. Porque a gente sabe que a bateria, determinados instrumentos, às vezes elas precisam ser bastante cômodas para que os movimentos não atrapalhem seus bateristas. E a gente fez, e a bateria daquele ano era muito tranquilo, era uma bata, e isso não atrapalhou ao desfile, não. Houve alguma recomendação, algo do tipo, no sentido de que as pessoas que representassem essas figuras negras, como a ala das mamuílas, fossem de fato negras? Ou poderiam ser pessoas de outras raças? Não, veja bem, essas mamuílas foram escolhidas, porque
em qualquer enredo, quando a gente precisa de determinados tipos, né? A gente podendo escolher, a gente escolhe, porque fica mais direcionado para aquilo que a gente quer mostrar realmente. E como as mamuílas, me parece que algumas delas eram negras que vieram até de Angola, que desfilaram com a gente, entendeu? Eram negras. Nós tínhamos muitos negros no desfile, mostrando esses pontos necessários para serem mostrados dessa forma. Até as alas mesmo comuns, a maioria tem essa característica, né, nesse desfile. É verdade. Uma verdade. presença negra muito forte. Verdade, mas eu posso lhe informar, eu posso dizer que mesmo as branquinhas que desfilaram com uma alma de negra. Na hora se deram de tudo para fazer que o carnaval fosse cada vez mais maravilhoso, o desfile da escola fosse cada vez mais maravilhoso, porque elas todas sentiram muito dentro da alma o que vinha representando o enredo. Quantos carnavais o senhor fez aqui na escola? Aqui foram 4 carnavais. Foi justamente Kizomba, em 88, 89 foi Direito é Direito, 90 Se Essa Terra Fosse Minha, e 91 foi Itomi Polka. Era falando de um compositor, e agora não me lembro o nome do compositor. Luiz Peixoto. Luiz Peixoto. Aliás, o nome do enredo é Luiz Peixoto e Itomi Polka. É isso. E como é que foi fazer o carnaval depois de Kizomba? Porque imagino que deve ter tido uma expectativa bem grande para o próximo carnaval da Vila, né? Da Vila, foi. Mas eu acho que também foi um grandioso carnaval. Eu acho que Direito é Direito foi um grande carnaval. A Vila ficou, me parece que em 4º lugar. Em 4º lugar, 3º ou 4º, acho que foi uma coisa dessa. Mas isso tudo porque nós trazíamos na comissão de frente o direito à vida, que eram as mulheres grávidas. E não sei por que cargas d'água, um dos jurados parece que não entendeu bem a mensagem e deu uma única nota baixa que nos tirou ponto, porque senão nós éramos para ter chegado bem mais acima. Mas foi um grande carnaval também, mostrando os direitos, né, das pessoas. Foi bonito o carnaval. Depois também o Se Essa Terra Fosse Minha, também foi um grande carnaval. E Itomi Polka, que foi mais musical, uma coisa que foi uma homenagem muito importante, né, para o Luiz Peixoto, compositor de tantas músicas, né, letrista também. Enfim, eu acho que foram 4 grandes carnavais que eu passei pela Vila. E eu até faria mais, porque tudo que eu tenho que falar da Vila Isabel foi o carinho que ela me dedicou e que eu também dediquei a ela. O meu convívio com a direção da escola, com a escola de modo geral, sempre foi o melhor possível. E eu acredito até que eu ficaria mais se eu não fosse tão atraído por uma coisa que eu gosto tanto, que é a minha música, que eu saí da Vila para fazer Tom Jobim na Mangueira, porque era um enredo que eu também já havia escrito. E eles haviam anunciado que iriam fazer Jobim na Mangueira, e eu ainda brinquei assim comigo, poxa vida, a Mangueira vai fazer Jobim e eu tenho esse enredo todo escrito porque é um dos compositores preferidos meus, tanto tocar bossa nova, aquelas coisas todas. E eu não sei porque eu fui chamado para vir para Mangueira e eu não pude recusar esse carinhoso convite que me fizeram. Foi quando eu participei até o presidente na época, que era o Olício, ele falou assim, que pena, você vai sair. Quer dizer, na verdade, eles queriam que eu continuasse mais na Vila. E eu continuaria se não fosse o Jobim. Ele foi o grande culpado. E como é que foi fazer esse carnaval para Mangueira? Para Mangueira? Foi maravilhoso. Foi a grande virada da Mangueira, fui eu quem dei, entendeu? A partir de Jobim. Eu peguei a Mangueira vinha muito... Ela utilizava carros muito pequenos, eu peguei uma estrutura muito pequena na Mangueira e comecei a abrir todos os carros.
comecei a crescer todos os carros. Nas cores, no pop verde e rosa da Mangueira, usei o verde e rosa, mas diluí ele um pouquinho e comecei a fazer outras concepções de roupa. Eu tirei a mangueira daquela mangueira mais para trás para uma mangueira mais para frente. E a partir de Jobim foi a grande mudança, está aí para quem quiser ver nos carnavais passados. De lá para cá eu continuei na Mangueira durante 4 anos, na verdade fiz também 4 anos na Mangueira e a Mangueira houve aquele crescimento tão grande, com grandes enredos também e deu uma mudada geral. Né? Quais as suas referências como carnavalesco? Referências no sentido de como assim? O que você inspira, em quem você se inspira? Quais minhas referências. Não, veja bem, eu disse a vocês que antes de fazer carnaval, eu sempre assisti muito carnaval. Eu todo ano estava assistindo os carnavais, né? E eu não torcia para a escola, eu torcia para aquela escola que eu achava mais bonita, não dependia da escola, dependia daquilo que eu via. Quer dizer, poxa vida, essa tal escola está mais bonita, está trazendo um trabalho maravilhoso, é ela que tem que ganhar e papapá. Então eu prestei muita atenção nos grandes carnavalescos, nas pessoas que faziam seus carnavais. E na época eu vi carnavais que o João 30 estava estourando com todos aqueles carnavais no Salgueiro, depois na Beija-Flor, depois tomei conhecimento do Renato Lage, que eu acho ele assim esplêndido como carnavalesco, acho que o trabalho dele é magnífico. E depois outros carnavalescos que vieram acontecendo e eu me inspirava um pouquinho, como até hoje, que eu estou sem fazer carnaval, eu dei uma parada. Quando que você parou? Tem já uns 6 anos que eu parei com carnaval. Estou fazendo só meu trabalho de música. Os cabelos brancos vieram, a gente envelhece, a gente quer ficar um pouco mais acomodado, mas estou fazendo minha música tranquilamente. E não é dizer que eu não queira fazer carnaval, de repente eu até faria um outro carnaval com a cabeça totalmente mudada das coisas que eu percebi e que tenho visto nesse tempo todo que eu não tenho feito. O grande crescimento do carnaval, isso tudo você vai tendo ideias novas e hoje se eu tivesse que fazer um carnaval eu saberia como fazer um carnaval ainda mais grandioso do que eu fiz há 8 anos atrás, 7, 8 anos atrás. Porque a evolução do carnaval foi muito grande, está sendo. Cada ano que passa você vê inovações, né, criações e é isso, eu acho que nada para, né, as coisas vão. O seu último carnaval foi em que escola? Foi na Portela. Foi na Portela. Você saiu da Mangueira? Eu saí da Mangueira, e fui para Portela. Fiz 2 anos de Portela. Saí da Portela, fui para São Paulo, fiz 3 anos de São Paulo, na Vai-Vai, fui também, dei um tetracampeonato a Vai-Vai, em São Paulo. Depois de São Paulo eu voltei, fiz a Império Serrano, da Império Serrano eu fiz do Império, aí eu fiz novamente a Portela e parei. No Império, o senhor participou da reedição de Aquarela Brasileira? Fiz. Fui eu que fiz que também foram 5 estandartes de ouro. Como que foi retrabalhar um enredo que já tinha sido uma reedição? Eu não... samba... veja bem, eu não tenho nada contra você reeditar um trabalho, não. Porque eu tenho certeza que... se eu tivesse que fazer Kizomba outra vez, eu faria uma outra Kizomba. É claro que não largando a forma de que ela foi concebida, mas a minha cabeça hoje e as possibilidades que de repente a escola poderia ter para a feitura de um novo enredo, né, me daria condições de fazer coisas também grandiosas. É claro que jamais isso poderia acontecer em se tratando de Kizomba, porque o que foi, entendeu? Mas você me perguntou sobre a aquarela. A aquarela brasileira não foi difícil. Eu mantive aquilo que o samba, que é lindíssimo também, um dos 10 mais bonitos, que está junto aí com o Kizomba Festa da Raça, passando
Na verdade, é uma pintura do Brasil, passando pelas regiões, né? Foi o que eu fiz. E a escola tinha problemas. Eu também peguei um problema bastante grave. Foi um problema onde a presidente saía... na verdade, eu dizia que eu acordava com um presidente e dormia com outro, porque tinha um problema sério de uma certa disputa. E a presidência era tal, no dia seguinte ele entrava lá no processo e era outro, e isso dificultou a gente conseguir fazer o carnaval, mas mesmo assim a gente fez um carnaval que nos valeu 5 estandartes de hoje também. O senhor falou das suas referências, você chegou a trabalhar com essas pessoas que você admirava? Não, eu disse a você que o meu primeiro carnaval, eu fui nu e cru pro barracão, eu não tinha conhecimento, conheci barracão quando a Terezinha, vamos te apresentar o nosso barracão. Eu nunca tinha entrado num barracão, entendeu? Aí eu fui comecei a correr, procurar ver, isso, deve ser assim, porque a minha facilidade para desenho, eu tenho muita facilidade muito grande para desenhar o que eu quero, a facilidade que eu tenho também para as plantas, eu faço isso tudo, então aquilo não foi difícil para que eu fizesse com que aquilo acontecesse, né? Mas é claro que tem sempre o pulo do gato, tem as pessoas que fazem determinados tipos de trabalho, que normalmente o cara que é carnavalesco, hoje, por exemplo, já sei quem é o cara bom de placa, quem é que trabalha bem com fibra, quem é o escultor que poderia fazer uma caricatura, qual é o escultor que faz um trabalho clássico de melhor qualidade, entendeu? Hoje sim, mas aquela vez que eu fui para lá, não. Quando eu comecei, não. A presidente disse, olha, o cara que fez as minhas esculturas foi o fulano de tal. Eu dei sorte porque era um bom escultor e ele esculpiu para mim. Já tinha umas pessoas também no barracão que trabalhavam com decorações e a gente começou a trabalhar. E aí no segundo ano já fiz um carnaval muitas vezes maior, que foi o Roberto Carlos, a primeira leitura, né, que foi feita do Roberto Carlos, e que foi um carnaval que se deu bem, que a gente fez um bom carnaval, que em se tratando de ser uma escola pequena, né, a Cabo Sul, tinha recém-chegado, se saiu muito bem e ficando até bem colocada junto com escolas bem mais conhecidas dentro do carnaval carioca. Como é que fica o carnavalesco na hora da apuração? A gente fica tenso, né? Porque a gente tem um compromisso muito grande com a escola, embora pode até se atribuir aos problemas que acontecem nas escolas com o carnavalesco, que na verdade não é não. O carnavalesco, ele tem que faz o trabalho dele, mostra o que ele vai fazer, mas muitas coisas que às vezes não acontecem na escola, não é culpa do carnavalesco, é alguma falha, às vezes, de um setor do trabalho, que às vezes não funciona direito, né? Mas, de qualquer forma, a gente puxa muito para a gente, porque quem está assinando é você. Então, essa culpa recai muito sobre o carnavalesco, né? Principalmente quando a escola não vem bem. Quando ela vem bem, aí é alegria para todo mundo. Agora, quando ela não vem, poxa, achei que era isso, não tinha que ser assim, isso acontece muito. E o carnavalesco tem que ter um diálogo com os outros segmentos, diretor de harmonia, com as pessoas que vão estar lá na hora? Tem, isso durante todo o tempo. Durante todo o tempo a gente mostra para a direção, para toda a parte de harmonia, principalmente harmonia, como vai ser o carnaval, porque você tem todo o teu trajeto aqui da escola, quer dizer, você tem toda aquela boneca que a gente chama, né, mostrando que é a escola do primeiro carro ao último carro, com todas as alas colocadas, com todo o segmento da escola. Então é uma necessidade muito grande que os diretores de harmonia tomam conhecimento e saibam realmente daquilo, para que na hora de colocar a escola na avenida, saiba exatamente aonde é cada setor, onde é que entra cada pessoa, para que a escola possa passar corretamente. Então isso é importante que tenha, sim,
Eu acho que não tem que ter, ela tem que existir e eu acho que o diretor até ele tem que estudar, decorar como tem que ser feito, para que ele saiba, ele tem que saber tanto quanto o carnavalesco, como é que está aquilo lá na avenida. Não a feitura do carnaval, mas como a escola vai ser formada, como ela vai se apresentar. Isso é muito importante. Ao longo da sua carreira, né, como carnavalesco, quais as maiores mudanças que você foi percebendo no carnaval, na feitura do carnaval? Bom, a nova tecnologia está aí, para quem quiser ver, né? O gigantismo do carnaval. O carnaval cresceu muito. E justamente pela tecnologia, hoje em dia te dá a condição de você fazer uma série de coisas que você não podia fazer antes, ou quando fazia era com muita dificuldade. Hoje, materiais que te possibilitam a tudo. A iluminação na minha época era difícil, era cara demais, você colocar um neon num carro era coisa só para determinadas escolas, entendeu? Tinha que ter um poder aquisitivo muito grande, era difícil. Hoje em dia as escolas vêm, todas elas iluminadas, com tudo funcionando, com tudo rodando, com luzes que se jogam para lá, para cá, enfim. Hoje em dia a tecnologia ajudou muito para todos esses efeitos na vida. E ajudou muito o carnaval, porque esse trabalho que luz, uma apresentação teatral é tudo, né? Focos e mais. O dia vai ser legal quando a gente pudesse fazer uma coisa até mais teatral, com menos luzes na avenida, sei lá, venderem, né? Ia ser fantástico, mas isso, sei lá, é meio utópico. Como é que o carnavalesco lida com a questão da transmissão do desfile? Os materiais que ele pensa para o desfile ou pensa também para a questão de vai ter câmeras filmando, então eu preciso usar material tal para aparecer mais? Não, eu acho que não tem isso. Normalmente você pensa para o desfile, entendeu? Você pensa para o desfile, porque ali no desfile, ao vivo, é que estão os jogadores, estão as pessoas que desfilam. O que a televisão passa para o público, a grande verdade é que não é nada daquilo que a gente vê na avenida. É totalmente, eles enquadram em ângulos que normalmente eles podem enquadrar, porque eles são limitados, porque eles têm aquela câmera que passa lá por cima, e tem aquelas câmeras que entram dentro das alas e que são sempre aquilo. E você, quando está na avenida, você tem uma visão total de cabo a rabo, né? Quando você olha, você vê aquele grande tapete, que eu acho que é uma das coisas mais bonitas da avenida, é quando você olha por cima que você vê aquele tapete na avenida. Aquilo é lindo, aquilo é muito bonito, e a TV nem sempre pega aquilo. E você de lá, você vê as arquibancadas, nas cadeiras de pista, nos camarotes, você vê aquilo tudo. E os jurados mais ainda. Mas você acha que a transmissão influencia a nota? Eu não sei nem se as cabines dos jurados têm TV, eles vêm também para ver. Não. Eu acho que nesse caso não influencia em nota, porque a escola está passando, eles estão dando umas notas ali, né? E eles não têm contato com. E eu acho que a transmissão é porque as pessoas realmente que não podem sair para ver um desfile, ou não podem desfilar, se distraem vendo os desfiles, que também é emocionante ver, dá para você visualizar alguma coisa de interessante. Mas nada é a coisa do tridimensional que você vê na avenida. Você vê detalhes na avenida que você não vê na televisão. Uma das últimas mudanças que teve no regulamento foi a diminuição do tempo para cada escola e do número máximo de carros alegóricos permitido, para elas poderem passar no tempo que reduziu também. O que você acha disso? Eu sei disso, eu tomei conhecimento disso. Eu acho que isso é uma forma de ajustar
o tempo da televisão. Eu acho que o carnaval que é televisionado, ele faz parte dali da programação da TV e eles procuram colocar da forma que eles acham que... Eu soube até que isso é para que a televisão não deixe de dar cobertura à primeira escola que desfila, que normalmente até o ano passado era sempre a primeira escola, não era transmitida. E disseram que diminuindo agora o tempo de desfile, talvez possam transmitir desde a primeira. Eu acho que, eu não sei, eu acho que se você fizer um ajuste certinho, eu acho que perdeu menos 10 minutos, não é isso? 5 minutos? Acho eu não tenho de 82 para 75. Para 75, de 82 para 7 minutos. 7 minutos. É tempo, que você vê que muitas escolas, às vezes não conseguem nem passar no tempo certo, né? Mas isso a gente não sabe até que ponto também é problema da própria harmonia que não jogou a escola mais para frente, algum problema. Eu acho que estava num bom tamanho, mas eu acho que no momento que foi diminuído, tem-se que procurar agora fazer o desfile dentro do que foi, né? Quando o senhor começou, tinha limite de número de alegorias? Olha, eram muitas alegorias. A própria... não tinha limite, não. A gente fazia 12 carros, 13, eu não me lembro em que zomba quantos eram, mas entre carros e tripés, né? Mas eram bem aí, sei lá, eu acho que zomba, não sei, eu teria que ver agora, que tem muito tempo, mas eu acho que era de 12 a 13 carros, não sei. E a própria Vila Isabel, quando eu fiz Jobim, eu me lembro que eram 12 carros. O outro ano foram 12 também, depois caiu para 8, depois caiu para 7, agora caiu para 6. Isso limita A criação? a criação narrativa? Para certos enredos, sim. Para certos enredos, limita, porque às vezes o enredo é tão grandioso em detalhes que você precisa ter uma alegoria a mais para você falar. Porque senão você você não pode deixar de falar determinados pontos do enredo, aí você é obrigado quase que juntar num carro só o que você quer dizer, ou sei lá, ou demonstrar em outra coisa. Agora, por isso que eu digo, depende do enredo, porque tem enredos que há uma necessidade muito grande de você realmente ter um número X de alegorias para que você possa fazer. Outros não, outros você faz bem, você pode fazer com menos carros, né, menos alegorias. Você falou que o carnaval ganhou muito, né, com as novas tecnologias e tal. Mas o que você acha que tinha antigamente de bom que não tem mais hoje? O que se perdeu com essas novas tecnologias? Ou não se perdeu nada? Não, veja bem, é que antigamente os pontos mais mostrados nas escolas, quer dizer, os pontos mais altos das escolas eram as baianas, eram as baterias, era a bateria, era o casal de mestre-sala e porta-bandeira. E hoje em dia você vê a comissão de frente, que não deixa de ser um ponto alto, não desfile de escola de samba, mas hoje em dia você vê a comissão hoje em dia para mim é assim, um grande introito, né? É uma grande entrada, eles fazem um teatro, que antigamente a comissão de frente era somente para dizer, olha, quero apresentar aqui a escola que está chegando. Hoje, além disso, aliás, eu acho que é o que menos se vê, porque o trabalho, o teatro é tão grande dentro da alegoria, dentro da comissão de frente, que você acha que não vê nem os caras avisando que a escola está vindo, porque é tão fantástico as coisas que se fazem em termos de... Agora, isso foi ajudado porque
porque achou-se que deveria ser feito dessa maneira, né? Era mais um ponto dentro da escola. Realmente é interessante, você vê umas coisas muito bem transadas, que muitas delas, eu acho que a tecnologia fez com que você pudesse fazer coisas bastante interessantes dentro do desfile, dentro da comissão de frente. Então eu acho que você sabendo usar, não há demais não, eu acho que é legal a tecnologia. A gente tem que saber usar, né? Não é usar demais, ou saber aonde usar e como usar. Qual foi o enredo que o senhor achou mais importante por você ter gostado e também por passar sei lá, uma mensagem que você acreditava naquilo? De todas as escolas? De todas as escolas que o senhor fez. Ih, rapaz. As escolas que eu fiz? Isso. Eu fiz grandes enredos. E cada enredo é uma mensagem, entendeu? Eu, por exemplo, na Mangueira, meu último carnaval da Mangueira, foi a Esmeralda do Atlântico, falando das belezas de Fernando de Noronha. É uma mensagem linda de natureza, de preservação, entendeu? Foi um grande carnaval. Como Jobim foi maravilhoso, falando de um dos maiores compositores, não brasileiro, mas do mundo, entendeu? Como Kizomba, falando dessa homenagem, como o Brasil, a aquarela brasileira, né? Enfim, são grandes enredos. A própria dessa fruta eu como até o caroço, que eu falava sobre, eu fiz uma ligação da mangueira, a árvore com a mangueira, dizendo que a mangueira dava frutos, mas os frutos delas era o samba, entendeu? Eu fiz aqui essa ligação e trouxe a história da mangueira desde a Índia, da onde ela foi originada, né? A origem dela. Então eu acho que cada enredo tem a sua forma de ser e representa muito para quem realmente curte cada tema. Teve algum carnaval que o senhor fez e se sentiu injustiçado por não ter recebido as notas que achava que deveria ter recebido? Olha, eu desde cedo, eu sempre fiz carnaval e botei na avenida e deixava, por exemplo, a própria Vila Isabel, quando fez direito, eu acho que uma das injustiças que foi aquele cara ter dado, o jurado ter dado uma nota baixa para a comissão de frente, quando a gente falava da maior direito, que era o direito à vida das grávidas, o cara não entendeu e de repente deu uma nota baixa. Eu sei lá se ele não entendeu, achou que não era legal as grávidas na frente, né? Eu sempre fiz os carnavais da melhor maneira possível para mim, e mesmo que às vezes não tivesse estado da maneira que eu criei, por problemas às vezes da própria escola, condições da escola fazer, mas botei na avenida e vamos lá, vamos desfilar, vamos ver o que acontece, entendeu? E se eu fosse pensar dessa maneira, você vê até a Kizomba, com todos esses problemas que nós tivemos, trazer um carnaval diferente, jogar na avenida, sem ter assim, a menor ideia do que poderia surgir, não pelo tema de modo geral, e no entanto você vê, nós tivemos aí, ganhamos o carnaval, né? Então é aquilo que eu digo, é momento, a escola precisa desfilar bem, eu acho que tudo tem que dar certo e em Kizomba deu tudo certo. Kizomba deu tudo certo, o tema era lindo, o samba era maravilhoso, os desfilantes desfilaram bem, as fantasias estavam de acordo com o carnaval, as alegorias também, e aí foi só ir para o abraço, né? O senhor comemorou aqui na quadra? Quer dizer, onde você assistiu a apuração e onde você comemorou o título? Eu assisti de casa a apuração, aí fiquei muito feliz e vim para a quadra. Mas eu, como sempre, eu confesso que eu sou um artista assim de trás das cortinas. Eu nunca fui, por exemplo, em todas as escolas de samba que eu fiz, você vai me ver na frente da escola, você vai sempre me ver atrás, eu sempre, entendeu? Eu nunca me preocupei com isso. Eu só quero que eles saibam depois que quem fez o carnaval foi Vamar, entendeu?
entendeu? Não importa que Ivamar apareça ou que não apareça, eu só apareço quando eu sou chamado. Quando eu cheguei me parece que foi feito me parece que foi lá numa quadra fizeram quando o carnaval foi ganho, foi na Maxwell, não foi isso? No Clube Maxwell. No Clube Maxwell. E cheguei lá, estava tão cheio, tão lotado, e tanta gente esfuziante de alegria, que eu nem cheguei perto, eu fiquei lá na minha, assistindo aquilo tudo, fiquei feliz com tudo. Aquilo ali tinha meu dedo, tinha minha mão, e eu estava feliz, e quando só de ver a felicidade das pessoas aí, eu também fico feliz e deixo rolar. Você desfilou onde em Kizomba? Em que parte da escola? Eu acho que eu estava lá atrás, preocupado, porque a minha grande preocupação era no desfile de carros quebrar, porque a gente vem de uma estrutura antiga onde não se tinha carros novos, essas carretas que normalmente são montadas com segurança. Era tão difícil as escolas de samba na época, quando eu comecei, que a gente muitas vezes, às vezes do barracão à avenida, carro quebrava, como quebrou carros da Vila Isabel, antes que houve uma necessidade de ser consertados para a escola entrar. Então a minha grande preocupação no carro era você poder fazer um desfile sabendo que todos os carros iam entrar, porque um carro quando não entra na avenida é um problema, acaba com tudo, porque você fica sem leitura, às vezes, né? Você mistura as alas, porque as alas que não entraram, né, que era daquele carro, se unem às outras ali da frente, os destaques que estão em cima do carro descem, vão para o chão, enfim, é um terror. Você não entrar algum carro. Isso aconteceu comigo na Mangueira, quando eu fiz os Baianos, o carro do Gil não quebrou, furaram o pneu do carro. Tem isso também. Furaram o pneu do carro e o carro não foram ver só na hora, o carro não teve como entrar, jogou-se para o lado. Então, o carro do Gil, que era uma das leituras de 4 músicas do Gil, tinha aquele abraço, uma escultura gigantesca, chacrinha com ele abraçando, entendeu? Era um carro muito bonito, que eu fiquei muito triste de não ter podido entrar. Enfim, essas coisas acontecem, mas eu sempre desfilei muito preocupado até o final da escola. E por isso que eu às vezes estava atrás, esperando, falei, bom, é o último, graças a Deus, eu saí junto. O senhor costuma frequentar quadras, assim, samba? Não frequento, não. Eu vou, não é frequência, eu vou algumas vezes, quando eu tenho companhias e vamos lá, vamos Mangueira, vamos aqui. E, inclusive essa quadra ainda não tinha vindo aqui. E pretendo esse ano dar uma chegada aqui para ver. Mas eu gosto muito. Mas é bom quando você tem assim, está com um grupo também, né, umas pessoas. Eu normalmente quando tenho grupo, eu procuro uma escola e vou. Mas aquela frequência de todo sábado ir, não, porque eu também, como músico, eu toco à noite, que é justamente os ensaios de sábado ou de sexta-feira, que é justamente o músico, ele é chamado justamente nesses dias, né? Então eu fico às vezes sem condição de ir às escolas aí para assistir. O senhor tem alguma escola de coração? Porque você falou que quando você era jovem você torcia para aquela que era mais bonita. Hoje você já mudou de ideia? Não mudei de ideia não. Você sabe que eu amo todas as escolas, principalmente essas escolas que eu conheci quando eu era criança, que eram justamente as escolas como Mangueira, Portela, Império Serrano, Salgueiro, Vila Isabel. Na época tinha uma também que era, que agora já não está nem em grupo de baixo, que era muito conhecida, ali pelo lado de Deodoro, eu não me lembro bem qual era. Uma escola legal. Porque depois que começou a vir mais à tona a Mocidade, Beija-Flor, entendeu? A Imperatriz também era considerada uma das
grandes escolas, né? Mas eu sempre via muito trabalho feito. E eu gosto delas todas porque elas falam do mesmo tema, que é o carnaval, que eu amo carnaval, que eu gosto de carnaval. E todas elas têm a sua personalidade. A Vila tem a personalidade dela, como a Mangueira tem, como a Portela tem. Entendeu? E eu gosto das escolas de modo geral. Qual é a personalidade da Vila? A personalidade da Vila é essa que a gente... de abraçar o samba de verdade, porque a gente tem aqui na Vila um dos maiores nomes da nossa música, que é o nosso amigo Noel, né? Então a Vila tem toda essa tradição musical, então ela leva isso com muito afinco, ela leva isso com muita personalidade, entendeu? A Vila é muito isso, ela é muito chão, ela tem um toque de negritude muito marcante também, essa coisa de raiz. A Vila é isso para mim. Não, eu queria perguntar se o senhor segue algum padrão no processo criativo, desde a escolha do enredo até a pesquisa, até um padrão. Os desenhos, tipo um passo a passo. Sim, o carnaval, normalmente eu quando pego um carnaval para fazer, quando o enredo é meu, eu faço uma pesquisa de enredo, escrevo todo o enredo e no momento que eu escrevo, eu vou assinalando alguns momentos onde eu posso representá-lo com alegorias e fantasias, até o momento que eu começo então. Quando eu pego o enredo todo, por exemplo, esse pedaço aqui, isso pode ser a minha comissão de frente, isso pode ser meu abre-alas, isso pode ser as alas que antecedem ao carro tal, esse carro pode ser isso, pode ser aquilo, e a gente vai fazendo um esquema de como poderá acontecer o desfile. Mas já aconteceu de o senhor mudar tudo? Não, nunca mudei, não. O que a gente às vezes muda é uma coisa muito pouca, mas não a concepção da coisa. Você pode mudar, de repente, a forma de alguma coisa, assim mesmo pouca. Eu acho que o primeiro impulso artístico é sempre mais verdadeiro, é o que sai mais da alma. Assim é na música também. Eu quando estou gravando, às vezes eu tenho um improviso para fazer, o primeiro é sempre melhor do que o segundo. Tanto é que eu não apago o primeiro, para fazer o segundo ou o terceiro, depois eu digo, não, o primeiro estava mais bonito. Aí eu volto ao primeiro, entendeu? Porque é a alma que fala naquele momento. E é isso que acontece, eu não modifico não, porque os primeiros sempre é legal. Existem algumas pequeninas bobagenzinhas que às vezes você pode mexer, mas não modificar totalmente o trabalho. Então, voltando a Kizomba, né? O senhor também falou que a Vila tem essa pegada de negritude. Kizomba fazia 100 anos da abolição da escravidão, né? Você acha que ele teve uma pegada da questão dos direitos do movimento negro? Isso estava presente? Tava. A forma com que a escola desfilou foi uma forma dizendo aos nossos direitos, nós somos negros, temos os mesmos direitos que qualquer uma outra raça. E é isso que aconteceu de grandioso, né? Essa coisa do coração, essa coisa que palpitou na avenida foi justamente isso. Foi a forma de que aconteceu o desfile. As pessoas não estavam nem, acho que, olhando para quem estava assistindo, estavam desfilando com muita vontade, dando o seu coração ali pelo tema, entendeu? E eu acho que isso tudo que fez acontecer o que aconteceu, porque realmente foi um desfile esplêndido. E ainda nesse assunto, depois de Kizomba, você participou de mais 2 carnavais da Vila Isabel que tinham temática relacionada à questão social, questão política. Sim, e claro. Que foi isso na época? Foi direito é direito e se essa terra fosse minha. Todos eles falam. É por isso que eu digo que essa personalidade da Vila é muito grande, que na época eu fiz contato até com o Ney Lopes, e o Ney tinha essa coisa dele, e tinha
e tinha uns momentos que ele falava comigo que em certos momentos a negritude teria que estar presente em algum momento do enredo ali, entendeu? Eu me lembro bem dessas palavras dele. E essas coisas aconteceram em alguns enredos. Não sei como é que está agora, mas na época que eu estava, a gente conversando a respeito disso, ele é um cara muito inteligente, me passou muitas coisas, né? Então a gente sente que nesses 3 enredos, que foi Kizomba, Direito a Direito, Essa Terra, e depois ainda fiz mais o Luiz Peixoto. Você vê que está presente aí essa coisa dos direitos, né, de todos os cidadãos. Né? E isso é muito presente na vida, Isabel, a gente sente isso. O senhor, durante esse período de carnavalesco, ficou afastado da carreira de músico? Eu nunca larguei a música, que a música para mim, ela faz parte da minha vida. Eu preciso da música para viver. Eu tenho um amor pela música, ela me faz falta no meu dia a dia. Acho que não tem um dia que eu não passe que eu não sento no meu piano para tocar, às vezes compor, às vezes fazer arranjos, às vezes harmonizar, enfim. Mas o que você me perguntou? Desculpa. Se durante o período de carnaval. Se eu larguei a música? Você afastou? Não, nunca me afastei da música. Eu procurava fazer dos momentos que eu podia, sem me dar muita... Mas é aquilo que eu disse a você, eu diminuí muito, porque mesmo na concepção do trabalho, nos momentos que eu estava desenvolvendo o trabalho, às vezes eu gostava muito de trabalhar durante a madrugada, mais silencioso, e às vezes quando eu olhava era 3 horas da manhã, estava ainda desenhando, então eu deixei a música um pouquinho, diminuí um pouco com a música, mas sempre fazendo a música quando me era possível fazer. Eu queria perguntar para o senhor, o que a Vila Isabel significou na sua vida? Ela significou, na verdade, a grande abertura do meu trabalho para as grandes escolas, que, como eu disse a vocês, eu vim da Cabo Sul, que era uma escola recém-chegada, mas peguei uma Vila Isabel, uma escola grande, né? Uma escola considerada grandiosa dentro de tantas outras. Então, ela me abriu as portas para os meus desfiles, né? Foi a partir da Vila Isabel, como grande escola, que eu passei a fazer tantas outras grandes escolas, não só no Rio, como São Paulo também. E, enfim, e representa uma série de coisas, uma escola que eu tenho muito carinho, uma escola que eu tenho muita consideração. É aquilo que eu disse, fui muito respeitado dentro da escola, respeitei muito a escola, fiz muitos amigos dentro da escola, então é uma escola que eu tenho carinho, foi ela que chegou primeiro praticamente, depois dos 2 anos que eu fiz a Cabo Sul, a Vila Isabel foi a primeira, então eu trago ainda muito amor, muito carinho com essa agremiação, sempre sou muito bem recebido pelas pessoas que eu encontro, da diretoria, enfim, componentes, é uma escola querida. Qual a mensagem que o senhor deixaria para uma pessoa que fosse ver esse depoimento aqui daqui 100 anos? 100 anos? Poxa, há 100 anos a Vila Isabel marcava a sua existência como escola de samba do Rio de Janeiro, que é o maior espetáculo em céu aberto, e eu gostaria de ser vivo para saber como é que está hoje o Carnaval da Vila Isabel. Tomara que esteja lindo como sempre foi. Obrigada. Tá bom? Obrigado. Vai ficar?